Muito se fala sobre a negociação dos direitos de TV. E isso porque os direitos de TV, eles são não apenas a mais importante linha de receita, como não apenas uma das importantes linhas de receita, como a mais importante linha de receita de alguns clubes, né? Representando ali até 60%, 70% das receitas de muitos clubes de futebol. Então, meio que se justifica uma discussão em volta disso, a distribuição de receitas, como é que vai ser, toda essa polêmica, toda essa discussão, a narrativa que a gente tem visto, principalmente entre os dois blocos econômicos que negociam no futebol brasileiro, que é a LFU, são a LFU e a Libra, né? Mas eles esquecem de um ponto aí que está sendo deixado de lado, que cada vez mais a geração de conteúdos ela vem gerando monetização. É uma linha de receita que cresce de forma relevante e tende a ocupar justamente o lugar dos direitos de TV nos próximos anos como a linha de receita mais importante dos clubes. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição no canal. Você que gosta do canal, gosta do conteúdo, quer ajudar o canal, se inscreva. Deixe também o seu joinha, o like, é tão importante quanto se inscrever. Até mais, eu diria, é deixar o joinha, deixar o like, porque é através do like que o YouTube entende esse vídeo como relevante, pode distribuir um número muito maior de pessoas, através do seu joinha, do like, que esse vídeo alcança ou obtém um alcance muito maior e impacta muito mais pessoas. Claro, comente se você concordou ou discordou de algo que foi abordado aqui, não importa, o importante é interagir, portanto deixe seus comentários, através dos seus comentários que a gente pode evoluir, por exemplo, na produção do conteúdo, quando a gente vê alguma abordagem que a gente reflete, e a gente acaba também produzindo vídeos muito em função do que é comentado aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. E mais um favor, deixe seus comentários a respeito do áudio. Voltando para o tema do vídeo, geração de conteúdo é o novo ouro, é o ouro digital do futebol, né? É através da geração de conteúdo que você tem a maior fonte, nova fonte de renda possível para os clubes brasileiros, porque os clubes, principalmente os brasileiros, eles não têm ainda investido tanto nessa questão de geração de conteúdo, claro, combinando com a monetização. A gente vê, por exemplo, grandes marcas do esporte, principalmente nos esportes americanos, NBA, futebol americano, trabalhando muito essa questão das redes sociais, das mídias sociais, dessas grandes marcas desses esportes, né? O Lakers, Celtics, Chicago, New York, Knicks, no caso da NBA, trabalhando essas receitas, você vê esses clubes bombando nas receitas, né? Quando você vê a linha de receita desses clubes bombando, a monetização, né? Algo que ainda é embrionário no futebol brasileiro, mas certamente quando começar vai ser uma receita extremamente relevante. Vamos lembrar que os direitos de TV não eram comercializados até final da década de 70, ali, os clubes não recebiam por isso. Em determinado momento, o Flamengo, que foi o pioneiro, começou a cobrar da Globo e o resto virou história. Hoje é negociado e os clubes recebem uma grande quantia de direitos de TV. Como eu disse, isso representa, inclusive, para alguns clubes, algo próximo de 70% do total das suas receitas. Enfim, algo muito próximo pode estar acontecendo também com a questão da geração de conteúdo. A geração de conteúdo, imagina só, você transformar o interesse tão grande dos seus fãs, dos seus torcedores, da sua audiência, em, sei lá, explicar, mostrar como é que foi os bastidores de um treino, a chuteira que o jogador, o craque do time escolheu, por qual motivo, o que esse jogador está pensando em relação ao jogo da próxima semana, o que a comissão técnica está trabalhando especial, você começar a produzir pequenos conteúdos, mas que são muito relevantes e produzem muito engajamento, né? E se você vê, por exemplo, o Flamengo, que já é um clube que está entre as maiores instituições esportivas em termos de engajamento, inscrições nos canais de TV, o Flamengo hoje está entre os top em termos de redes sociais. É o clube das Américas que tem, e aí incluindo todos os esportes, tá, gente? Que tem o maior nível, o maior número de inscritos nas suas redes sociais. YouTube,
Instagram, Facebook, enfim, Twitter, que agora é o X, o que você imaginar nesse sentido. E aí, o Flamengo apenas não monetiza isso. Isso é um erro muito grave, inclusive dito pelo atual presidente do Flamengo, no tempo que estava em campanha, quando ele disse que o Flamengo precisa ser uma Disney do entretenimento e gerar conteúdo monetizado, né? E essas linhas de receita já estão entre as principais linhas de receita desses clubes, dessas instituições esportivas nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma grande referência de business, de como fazer geração de receitas, novas fontes de dinheiro. E lá, essa questão da monetização, da geração de conteúdo já está pegando. Agora, tem uma questão muito relevante aí que precisa ser discutida. Uma vez que isso pega e começa a ganhar relevância, como é que vai ser discutida? Como é que vai ficar a posição de Libra e LFU, que são os dois blocos econômicos que negociam tudo que tem a ver com os clubes inseridos nos seus grupos, né? Libra e LFU. Como é que elas vão ver isso? Sim, porque na questão dos direitos de TV existe esse discurso, a narrativa de que tem que ser distribuído de forma igual, porque não existe um time que jogue só, o produto sempre são os dois times que estão jogando, então as receitas têm que ser distribuídas de forma igual. Por outro lado, a Libra, os clubes que encabeçam a Libra, principalmente aí o Flamengo, já entende que aqueles clubes que mais produzem têm que ter uma geração de receita diferenciada, proporcionalmente àquilo que produzem, né? Então isso é muito discutido na questão dos direitos de TV. Mas como é que ficaria na questão do novo ouro digital, na discussão da geração, da produção do conteúdo? Porque a produção do conteúdo não precisa de dois times jogando ali, precisa de um. Embora, claro, no contexto geral, a competitividade esportiva, os dois times jogando, seja importante. Mas a geração de conteúdo evidencia ainda mais a importância dentro do produto futebol brasileiro. Você tem aqueles carros-chefe, aqueles campeões de bilheteria, vamos dizer assim, aqueles geradores de engajamento e de audiência, que são os clubes. Isso fica cada vez mais evidenciado, que o papel principal é dos clubes, são eles que geram receitas. E quando você vai por uma questão de geração de conteúdo, isso tem a ver com a audiência que aquele clube tem, isso tem a ver com o engajamento que aquele clube tem nas redes sociais. Isso destaca muito clubes, por exemplo, como o Flamengo, em detrimento de clubes, por exemplo, com menor relevância desse sentido de apelo comercial, como os clubes que estão inseridos na LFU. Fica cada vez mais evidente que os clubes de maior apelo, eles vão conseguir gerar mais receitas, independente de estarem presente com outro clube. Eles geram receitas por si mesmo. E quando você fala de geração de conteúdo, é justamente isso que toca, né? Esses clubes vão gerar receitas pelo seu principal ativo, né, que é a sua torcida, que é seu apelo comercial, que são as pessoas que seguem aquele clube. Então você imagina aí a capacidade que o Flamengo vai ter, como eu estava dizendo, de gerar receitas, fazendo, vou colocar aqui a entrega da camisa 10 para Arrascaeta, como é que vai ser a cerimônia, isso você coloca num pacote, sei lá, no prêmio, para que alguém tenha destaque, você possa monetizar isso. Eu vou colocar também como é que foi o treinamento hoje, visando ao jogo X, como é que o Felipe Luiz treinou essa ou outra variação tática, como é que o Bruno Henrique se sentiu em relação à recuperação que ele vinha tendo de uma eventual lesão, como é que o Gerson vai jogar, se é aberto ou se vai ser mais centralizado. Tudo isso gera conteúdo relevante que os fãs têm muito, muito, muito interesse em saber e certamente estariam dispostos a monetizar de uma maneira ou de outra o canal, o produto, o conteúdo do Flamengo. E isso sendo aquilo que eu falo, o ouro digital, né? Em contrapartida, os clubes que têm o menor apelo, a menor audiência, o menor número de fãs, um ativo reduzido, esse ativo de torcedores reduzido em relação às grandes marcas do futebol brasileiro, eles vão ter mais dificuldade em gerar o conteúdo na mesma relevância. Algo completamente natural, seguindo uma dinâmica de mercado que a gente vem falando sempre aqui, né? E que na discussão de direitos de TV isso fica meio que perdido por um discurso meio que idealista, mas isso vai ficar mais evidenciado quanto à geração de conteúdos for mais destacada. E aí a gente vai precisar ver se esse discurso hoje idealista da LFU, dizendo que o que importa é o futebol coletivo, o produto coletivo como um todo, e não os destaques das grandes marcas, né, que essa dinâmica de mercado ela não atua assim, quando na verdade sabemos que atua, tendo em vista aí o que a LFU tem dificuldade para fechar seus contratos. Como é que vai ser o posicionamento da LFU? Porque isso vai determinar, por exemplo, se os acordos, se as negociações vão ser coletivas ou não. Isso vai determinar, vamos dizer, um futuro
de como vão ser distribuídas a próxima grande receita do futebol brasileiro, que é a geração de conteúdos. Cada vez mais, gente, os streams ganhando espaço, né? Os canais de YouTube ganhando espaço, cada vez mais as receitas publicitárias, principalmente, vão se concentrar nesse tipo de segmento relacionados à geração de conteúdos, principalmente as receitas publicitárias. A gente já está vendo esse movimento acontecer em todos os outros segmentos. O futebol não é uma bolha, não é nada à parte. É algo que faz parte de todo um contexto, de todo um conjunto de indústria. E provavelmente vai migrar nesse sentido logo logo. Então logo avance a tecnologia, a disponibilidade dos streams no Brasil, o acesso, essas receitas tendem a migrar gradativamente também para esses tipos de segmentos. E aí é muito importante entender como esses dois principais grupos que negociam os ativos do futebol brasileiro hoje vão entender isso. Se vai ter aí um entendimento diferente do que a LFU, por exemplo, tem em relação ao direito de TV, ou se vão continuar esses dois grupos de forma separada, negociando os principais ativos do futebol brasileiro. Isso é importante que a gente entenda. Na minha opinião, eu acho que a LFU já teve uma experiência nessas negociações de direito de TV, uma experiência que mostrou que não era bem como ela pensava, e certamente em algum momento ela vai retroceder seus princípios. Na verdade, já até fez em relação ao Corinthians. E isso vai continuar nessa linha. Na minha opinião, ela vai retroceder a alguns entendimentos que ela tinha no passado, que inclusive lhe custaram ou ocasionaram a dissidência com a Libra. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante que comente, que você deixe aqui, que você deixe sua opinião. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, não esqueça o joinha, não esqueça o like e ative o sininho. Um grande abraço e até a próxima.